Olá, muito bom receber vocês aqui mais uma vez no Movimento Radiação. E a gente está aqui para refletir, experimentar e expressar o amor e a graça de Deus. E agora, por meio do segundo episódio da série Esperança, encontre razões para prosseguir em meio às lágrimas. Se você está conosco, assistiu o primeiro episódio, você está com a gente aqui, eu continuo insistindo, convide pessoas que podem precisar ouvir essa palavra, precisar ouvir sobre esse assunto, porque não tem sido simples para muitas pessoas. A gente tem conversado com algumas pessoas em que as lágrimas teimam em não parar de cair. Tem um querido amigo meu assistindo agora, provavelmente, e hoje, conversando com ele, eu ouvi o seu choro, a sua dor, e é uma dor inconsolável, como disse a ele, que ele está vivendo, perdendo uma pessoa muito querida. E como ele, eu sei que tem muitas pessoas enfrentando situações assim nesses últimos dias. Então é assim, se você está com a gente ao vivo, é muito bom ter você aqui. Se você vai assistir em outro momento, também é muito bom tê-lo aqui, para que de alguma forma a gente possa se ajudar a dialogar com esse momento difícil que a gente tem vivido. Eu estou aqui no palco Mundo, no palco Luz do Mundo. Não sei por quanto tempo a gente usa aqui ainda, porque dependendo de como caminhar a flexibilização, a gente deve reunir a liderança e com todos os protocolos de segurança, tentar começar a pensar a possibilidade de ter alguns de vocês aqui, pelo menos presencialmente. Mas aí a gente vai avisando ao longo da semana. Então é isso, gente. A gente continua aqui na série Esperança. Eu queria colocar para vocês aqui. Eu não sei se você já assistiu esse filme, Silêncio. Ele foi produzido pelo Martin Scorsese. Está quase entrando aí. Ele é baseado no livro do japonês Shusaku Endo. O nome dele é assim mesmo, Shusaku Endo. E ele produziu esse livro, é uma história contada a partir de fatos reais ocorridos no Japão do século XVI. O que esse... Não tá aparecendo para você, quando aparecer eu saio de lado para você poder ver. O que esse filme, o que esse livro conta para a gente? Conta um período do Japão, da história do Japão, em que jesuítas cristãos foram até o Japão fazer missão, levar o cristianismo até lá. Aliás, eu descobri, por conta disso, algumas palavras em japonês que são muito parecidas com o português, parece até brincadeira, mas algumas palavras do japonês têm profunda semelhança porque elas são influenciadas pelo idioma português. Por exemplo, vidro, não sei se você sabe como é vidro em japonês. Vidro em japonês tem obviamente sinônimos. Se você procurar num tradutor do Google, talvez você encontre um dos outros sinônimos, mas vidro em japonês é biduru. Se você procurar catálogo, em japonês, catálogo em japonês é katarogu. E se você procurar irmão, em japonês é irumã. E se você procurar cristão, é kirishitan. E tantas outras palavras que são profundamente influenciadas pelo japonês. Mas, obviamente, esse não é o meu assunto. O livro se chama Silêncio. E é muito interessante a proposta. E se você gosta de ler, eu te convido a ler o livro Silêncio. Se você tem alguma dificuldade com ler, procure o filme. Eu não sei em qual plataforma você vai encontrar, mas uma delas aí você acha. O filme chama Silêncio, do Martin Scorsese. O ator principal é o Liam Neeson e aquele outro Andrew Garfield, se eu não me engano, que fez um dos Homem-Aranha. Dois amigos monges jesuítas vão até o Japão num período de forte perseguição contra o cristianismo dentro do Japão. O Japão recebeu o cristianismo muito bem no século XIII e XIV, e como a influência dos cristãos passou a ser muito grande na política,
os samurais, a nova liderança japonesa, expulsou todos os cristãos de lá e mandou cartas e falando assim, olha, vocês têm tantos dias para sair, principalmente os padres jesuítas. Esses padres, muitos deles foram embora e alguns ficaram. E obviamente o cristianismo ficou plantado ali no Japão e aí começou a acontecer o efeito dos cristãos clandestinos. Eles se reuniam escondidos em cavernas, em casas, mas se os samurais pegassem os cristãos reunidos, provavelmente eles iriam ser torturados ou morrer. O filme conta a história desses dois padres jesuítas que vão até o Japão de forma clandestina para tentar identificar se lá está o mentor deles, o Liam Neeson. E aí lá eles vão procurá-lo, mas vivendo entre os cristãos clandestinos. E, obviamente, o filme vai se desenrolar, eu não vou contar todo o filme para você, mas a proposta e o nome, eu acho que tem uma dupla percepção, um duplo sentido, o título. É tanto uma preocupação de perceber a necessidade do silêncio para viver num país em que as coisas são contrárias a você, ou a maneira como você quer se portar, no caso aqui, religiosamente. Num ambiente de perseguição religiosa, o silêncio, conviver com a fé em silêncio é algo duro, e o outro aspecto é a própria ideia do silêncio de Deus. A preocupação desses homens dentro da sua fé é tentarem compreender como lidar com o silêncio de Deus, parecendo aparentemente não respondendo, não ajudando, e cristãos sendo mortos ali no Japão. Vale a pena assistir o filme, ler o livro. É uma experiência muito interessante conhecer esse ponto da história do Japão. E o Shusaku Endo, ele escreve esse livro, esse romance, porque na verdade, de alguma forma, é uma forma dele dialogar com a sua própria dor. Ele é um cristão num país em que ser cristão é minoria, na verdade, ele já faleceu, e ele precisa lidar com a fé em um ambiente hostil. Então de alguma forma, ele tem que viver um certo silêncio, uma certa rejeição, uma certa incapacidade de se encaixar, porque ele faz parte ali do 1,5% de cristãos no Japão. Só que ele vai morar na Europa e depois nos Estados Unidos. E, de novo, ele lá na década de 50, 60, um dos poucos japoneses num ambiente cultural europeu ou norte-americano. Então, assim, viver em silêncio, lidar com a dificuldade do encaixe, com a dor, é algo que está muito presente na vida do Endo. E ele usa esse livro, que é a sua obra-prima, muito conceituada em todo o mundo, para lidar com as próprias questões e as próprias dores, e às vezes até mesmo a falta de esperança que ele sente. Por que eu começo com esse livro? Por causa dessa pergunta que eu acho que vem no meu ou no seu coração, ou no coração daquelas pessoas que estão sofrendo ao seu lado, ou perto de você. Como se encontrar com a bondade de Deus e um ambiente tenebroso de dor e sofrimento? Eu quero falar hoje sobre a bondade de Deus, mas como falar sobre a bondade de Deus num tempo tão difícil como o que estamos vivendo? Como lidar, como poder dizer para alguém? Semana passada a gente falava assim, que não é tão simples assim, a gente não deve ser simplista a ponto de dizer que quando uma pessoa está sofrendo é só falar para ela, mas Deus te ama, porque às vezes aquela palavra não a alcança naquele momento de profunda dor. E da mesma forma dizer, principalmente cristãos norte-americanos têm uma expressão, quase um ditado popular muito usado por cristãos e por toda a cultura norte-americana, porque eu já ouvi em diversos filmes. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Só que essa frase, assim como Deus te ama, é uma frase que quando a pessoa está enfrentando profunda dor e sofrimento, falar que Deus é bom
parece quase que dói no coração dessas pessoas. Como é que, se Deus é bom, por que que está acontecendo assim? Por que as coisas para mim são assim? Por que coisas ruins estão acontecendo com pessoas boas se Deus é bom? A gente acabou de cantar aqui que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. E eu fecho com essa frase, eu fecho com a bondade de Deus no meu coração, na minha razão, com certa paz. O que eu só estou querendo dizer, eu não estou questionando isso, eu só estou querendo dizer que se alguém que está aqui com a gente agora, ou vai ouvir depois, ou alguém que está próximo de você, você simplesmente dizer para ela, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Talvez não alcance, não dialogue com a dor que ela está sentindo. Por isso, o convite desse segundo episódio é para a gente se encontrar com a bondade. Eu queria te convidar a ter um encontro com a bondade. Eu queria fazer você, de repente, como se você levantasse do seu sofá, saísse da sua sala, da frente do seu computador, viesse junto comigo aqui para esse ambiente e junto com você eu poder te apresentar. Está aqui a bondade. Vem cá, senta aqui, vamos conversar com a bondade. Encontre-se com a bondade. É a proposta desse segundo episódio. Lembrando, nós estamos trabalhando no livro de Lamentações. Se você quer entender um pouco mais o contexto do livro, entender um pouco mais sobre o que o livro apresenta, em que situação que esse livro é escrito, assista o primeiro episódio, eu te convido a voltar e assistir o primeiro episódio. Eu só quero lembrar esses dois textos aqui iniciais. Lembro-me de tudo, e como me lembro, o sentimento de chegar ao fundo do poço, mas a outra coisa que me lembro, e ao lembrar, continuo agarrado à esperança. Em resumo para você, no livro de Lamentações, a maior parte do livro ele vai lamentar a dor, sofrer a dor, chorar a dor, dizer que está cansado, dizer que está sobrecarregado. Ele vai apresentar a dor do seu povo, a incompreensão das coisas, o sentimento de injustiça, o sentimento de fundo do poço, como diz o texto aí na tradução A Mensagem. Só que o autor de Lamentações, ele abre esse parênteses e ele fala assim, eu me lembro e eu não consigo me esquecer. Então eu só queria lembrar do primeiro episódio com você que ao falar sobre esperança, ao falar sobre a bondade de Deus, em nenhum momento eu quero desprezar o tamanho da sua dor ou a dor de alguém que talvez você possa ajudar. Porque se essa dor existe, ela está lá. Não são poucas palavras, não são Deus te ama, não é Deus é bom que vai acalmar o coração de quem está machucado por dentro. E aí a gente tem esse exemplo bíblico aqui, o Jeremias falando, eu me lembro de tudo aquilo que me jogou para o fundo do poço, não tem como isso sair da minha mente, isso está muito presente, está doendo muito. É como alguém está com o pé latejando de dor e você falar, isso não é nada, mas ele está sentindo o pé ali latejar de dor, não é você que está sentindo. Só que ele diz assim, só que eu preciso também me agarrar à esperança. E aí a gente falou na semana passada do amor leal do Eterno, o amor leal de Deus, o recede, a ideia de um amor comprometido e aliançado de Deus. E hoje a gente vai se concentrar nesse trecho final. O Eterno se mostra bom para aquele que espera nele. Boa coisa é esperar em silêncio, esperar a ajuda do Eterno. Boa coisa é quando o jovem suportar com paciência as provações. São os versos de 25 a 27 de Lamentações 2. Interessante, algo que eu não falei na semana passada, o livro todo é um poema. Ele é dividido em versos e a estrutura de versos, principalmente do capítulo 3, é baseado no alfabeto hebraico. E ele é dividido em 3 versos por cada letra do alfabeto. E agora, quando a gente chega, esses 3 versos, o 25, 26 e 27, que eu acabei de ler para vocês, no hebraico, todos eles começam com a palavra bom. Bom é esperar, o Eterno mostrar a sua bondade. Boa coisa é aguardar em silêncio. Bom é que o jovem
enfrente dores na sua juventude. É a estrutura poética que no português a gente perde, está lá. A letra referência da bondade é a letra T para eles. E nessa estrutura ele vai mostrar para a gente o que eu chamo de segunda razão para você continuar prosseguindo em meio às lágrimas. Essa segunda razão é a maneira como Deus demonstra a sua bondade. Perceba o que o texto diz. O Eterno se mostra bom. Semana passada eu disse que a primeira razão não é o amor de Deus, mas é o tipo de amor de Deus. E hoje eu queria dizer para você que a segunda razão para você se apegar à esperança, mesmo em meio às lágrimas, não é exatamente a bondade de Deus, mas é a maneira como Deus demonstra a sua bondade. Porque, ao fim e ao cabo, bondade é uma manifestação do amor. Bondade é uma maneira de ativamente praticar o amor. Só há uma maneira, gente, de exercer a maldade. Não há duas maneiras de exercer a maldade. Quem exerce a maldade, ele sempre... A busca de quem exerce a maldade é te prejudicar. É te fazer mal, é te machucar, é te deixar para baixo. A maldade, ela só tem uma maneira de agir, porque a maldade, ela não tem, na verdade, criatividade. A maldade em si, ela é má e ponto. Não, Júnior, mas tem muitas maneiras da gente ver a maldade acontecendo na nossa vida. Concordo com você, só que a maldade em si, ela é má em essência e não há outro jeito. Alguém mau, mesmo quando faz o bem para você, ela quer o seu mal. O intento dela é alcançar, de alguma forma, o seu prejuízo. Não sei se você conhece ou tem alguém próximo de você que hoje você sente que age com maldade para você. Mas a maldade só há uma maneira de agir. Só que a bondade tem duas maneiras. Tem duas maneiras de ser bom. Sabia disso? Eu, sinceramente, nunca refleti muito sobre o assunto, mas pensando nesse tema... Pensando na ideia ali de eles estão vivendo um momento tão difícil da sua nação, e ele fala assim, eu preciso me agarrar à esperança, eu estou sofrendo demais. Mas ele fala assim, bom é aguardar Deus mostrar. Ele apela para a maneira como Deus demonstra a sua bondade. E aí eu fiquei me martirizando essa semana, para usar um termo dos jesuítas católicos. Eu fiquei buscando na presença de Deus, em oração, estudando, para tentar entender, porque só falar para você que Deus é bom, talvez, como já disse, não te alcança, às vezes não me alcança, quando a situação está muito difícil, mas a verdade é que o texto apresenta a bondade, e bondade é amor em ação, então há uma maneira, e parece que há duas maneiras. A primeira maneira de exercer a bondade é o que eu passo a chamar, eu não li nenhum autor, eu fui tentando construir a partir das referências que busquei e os insights que Deus pode ter me dado, mas eu vou chamar aqui para você de bondade imediata. Essa é a primeira maneira de exercer bondade. O que é a bondade imediata? A bondade imediata é aquela bondade que vai tentar fazer o bem a qualquer custo, a qualquer preço, para não deixar que o outro, em nenhum momento, passe por um momento de privação ou sofrimento. Essa é a bondade imediata. E eu vou te exemplificar para ficar mais claro. Ela é muito própria de pais com seus filhos pequenos. Pais com seus filhos pequenos às vezes decidem, consciente ou inconscientemente, a exercer, a demonstrar bondade por meio da bondade imediata. Isto é, o filho pediu, ele vai ter. E se não puder ter, a gente vai inventar uma mentira e um jeito para que ele não sofra. Porque o meu filho não pode sofrer. Então o meu filho não pode passar vontade. O meu filho, se ele quer desse jeito, será desse jeito. Porque tadinho, ele não pode enfrentar
tristeza. Eu não quero, eu não consigo ver o meu filho chorando, eu não consigo ver o meu filho sofrer, eu não consigo pensar na possibilidade que ele sofra. Às vezes isso está ligado à maneira como o pai da gente tratou a gente, foi muito rígido, muito pesado. Alguns de nós apanhamos, alguns de nós sofremos castigos que a gente acha que foi exagerado demais, e aí a gente vira pai, vira mãe, e a gente começa a falar assim, eu não vou fazer nada daquilo, e a gente decide, mesmo sem saber, com o termo cunhado aqui, cunhado não tem nada a ver com o parente, o termo que eu acabei de talvez identificar essa maneira de exercer bondade, que é a bondade imediata. E aí eu vou praticar a bondade imediatamente, porque aquela pessoa não pode sofrer. Aquela pessoa, ela precisa crescer e ela, no que depender de mim, ela não vai conhecer a dificuldade. Essa não é, pode doer para mim e para você, mas essa não é a maneira que Deus exerce a sua bondade para conosco. O jeito que Deus, a maneira como Deus demonstra a sua bondade, é uma bondade para o amadurecimento. Se a primeira é a bondade imediata, a segunda bondade de Deus é a bondade para o amadurecimento. É a bondade da maturidade. É esse tipo de bondade que Deus exerce para conosco. Uma bondade com vistas naquilo que a gente vai se tornar. Posso ficar no mesmo exemplo. Alguns pais, consciente ou inconscientemente, decidem e entendem que vai ser importante. Eles são tão bons para com o filho, eles têm tanto amor para com o filho, que eles vão praticar o amor, demonstrando bondade para o filho, por vezes privando o filho de algumas situações, mesmo que seja possível dar a ele naquele momento. Não é só porque priva porque não tem. Hoje não dá. Não é só hoje não dá, é hoje não pode. É hoje não vai ter. É hoje não será como você está imaginando. Mas pai, mãe, você disse e tem que ser. E toda aquela manha, e o pai e a mãe com muita bondade no coração, porque tem uma bondade para a maturidade, vão dizer assim, hoje não. Quem trabalha com a bondade para a maturidade vai apresentar para o filho algumas realidades, óbvio, dentro de cada faixa etária, mas vai colocar para o filho, olha, tem essa dificuldade aqui que papai e mamãe estão enfrentando, tem essa situação e a gente vai falar com o papai do céu e a gente quer que você fale com a gente também. O filho ele começa a ver que a vida talvez não é tão um conto de fadas como foi naqueles primeiros meses ali no quarto, onde o berço está tudo certinho, o mamá chega, o leite chega e tudo acontece. Ele vai começar a ver, porque se ele não vê através de uma bondade para a maturidade, ele vai ver de algum jeito. Ele vai ver porque nós vivemos num mundo em que em algum momento essa criança vai trombar com uma situação difícil. Ou eu e você, como pai e mãe, preparamos os nossos filhos para esses momentos, exercendo a bondade para a maturidade, ou se só exercermos a bondade imediata, ele não vai conhecer através de nós, e eu acho que isso não vai ser bom. Por isso que o texto diz assim, é bom aguardar Deus demonstrar bondade. Porque parece às vezes, do ponto de vista de um filho que não tem compreensão do todo, que o pai e a mãe não estão sendo bons. Mas o pai e a mãe que está exercendo bondade para a maturidade, podem até de vez em quando ir no quarto chorar. Mas eles vão fazer o que é bom. Veja esse texto. Sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Eu já usei esse texto aqui, eu já citei ele algumas vezes. Eu queria que você prestasse atenção e eu queria destacar o que está ali grifado em vermelho. Todas as coisas conjuntamente e bem. Leia com calma que você pode se alimentar do que está dito aí. Sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem. O texto não diz
todas as coisas contribuem para o bem. Depende da tradução, talvez você vai ler numa tradução que vai dar essa impressão para você. Mas o que o texto está querendo dizer a partir do seu original é que quando nós somamos todas as coisas que acontecem na vida daqueles que amam a Deus, daqueles que aguardam e esperam ver a sua bondade, todas essas coisas vão contribuir para o bem. Todas as cores. Há um poeta que diz: todas as cores da minha vida. Algumas cores são alegres e vivas e as outras são nubladas e tristes, mas todas as cores, olhadas do jeito certo, do lado certo, elas mostram a bondade de Deus. As cores cinzas, os desenhos tristes, as noites mal dormidas, as decepções que a vida traz para a gente, todas essas coisas unidas às alegrias dos amigos, da formatura, das coisas boas que nos acontecem, soma tudo isso, e o conjunto dessas coisas, Romanos 8:28 está dizendo assim: todas essas coisas, quando olhadas juntas, conjuntamente, o resultado é perceber que elas contribuem para o bem. Júnior, mas é muito difícil para mim entender isso. Eu sei que é. Principalmente se você está vivendo um momento de profunda dor, mas eu preciso te dizer, essa é a maneira como Deus demonstra sua bondade. Jeremias está vivendo um momento em que ele só vê maldade ao redor de si. Jeremias está vivendo um momento que ele só vê destruição ao redor de si. Só que aí Jeremias fala assim: eu preciso me apegar a alguma coisa para ter esperança. E aí ele diz assim: eu me apego à maneira como Deus demonstra a sua bondade. E aí ele, talvez não com as mesmas palavras, não com a mesma linha de raciocínio, mas eu posso garantir para você que Jeremias tem essa mesma compreensão, porque é uma compreensão bíblica em Jeremias, em Paulo aos Romanos, e agora aqui tentando transformar isso numa linguagem de bondade imediata e bondade para a maturidade. Pode doer profundamente. Hoje pode estar doendo muito. Mas na hora que você olhar para trás e fazer a soma de todas essas coisas, talvez você encontre a bondade. Por isso que ele diz que é bom esperar Deus mostrar a sua bondade. Como é que eu ativo isso? Agora você me explicou, mas eu preciso entender como é que eu ativo. Como eu ativo essa razão na minha vida? Semana passada falávamos que dá para ativar o amor eterno com constância. Eu ativo o amor comprometido, aliançado de Deus, indo a Deus com constância. Se eu mantiver uma vida de constância, eu posso ir até Deus, nem que for só para chorar e reclamar, nem que for para não falar nada, mas se eu for até Deus constantemente, eu vou reconhecer o seu amor. Se eu mantiver na minha vida constância nas coisas, se mesmo diante da dor eu me mantiver constante, isso é bom, isso vai me ajudar. E agora aqui, parece que o texto aponta que como eu posso ativar a bondade de Deus, ou a maneira como Deus demonstra a bondade, num momento em que eu estou em meio às lágrimas. E aí o texto diz assim para a gente: boa coisa é esperar em silêncio. Jeremias ele diz assim: eu acredito na bondade de Deus, mas para eu ativar isso eu vou ter que esperar em silêncio. Se eu permanecer no exemplo do filho, por vezes quando a gente exerce a bondade para a maturidade, pais que fazem assim, como talvez eu acho que eu e a minha esposa tentamos fazer com os nossos filhos, inconscientemente, talvez porque nunca foi pensado como eu estou tentando refletir aqui agora, mas algumas vezes diante do exercício da bondade para a maturidade, que às vezes vai ter algumas coisas nubladas e tristes, na condução da vida ali com eles, mas a gente os convida ao silêncio. É assim, não vamos discutir. Não adianta você continuar falando e eu continuar falando. É isso e ponto.
É quase como dizer assim, vai pensar um pouco naquilo que a gente conversou, não vai ser bom você ficar me agredindo com palavras ou eu te agredir com palavras. Acabou. Essa conversa agora a gente precisa digerir. Decidir coisas nervoso, irritado, você sabe disso, é a pior coisa que tem. Não se pede demissão no auge do nervosismo. Não se tira uma aliança do dedo no auge de uma discussão. Até acontece. Mas não deveria acontecer. Porque eu sei que você não precisa de mim para saber disso. Decidir coisas num nível de nervosismo muito alto é talvez a pior decisão, ou as piores decisões que você toma é exatamente nesses momentos. Ative a bondade dentro de você e a bondade que Deus pode te oferecer por meio do silêncio. Quantas vezes a gente já falou coisas para uma pessoa que a gente ama muito? Pode ser um pai, uma mãe, um namorado, uma namorada, um marido, uma mulher, um filho. E naquele momento de nervosismo que a gente não guardou o silêncio, a gente falou coisas das quais a gente ou se arrepende, ou não gostaria de ter falado, ou se tivesse numa temperatura normal, não falaria. Quantas vezes diante disso acontecendo lá em casa, agora mudando do pai para filho, para marido para mulher, que a gente aprendeu, eu e minha esposa, que tem hora em que a gente dá aquela parada e pouco tempo de silêncio, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, a conversa ganha outra qualidade, a capacidade de resolver aquela situação ganha outra qualidade. Para você ativar o silêncio, eu preciso que você pense algumas coisas aqui junto comigo. Sempre que você mergulha em pensamentos compulsivos, está impedindo o que existe. Você está se negando a estar onde está, aqui e agora. Preste atenção nessa frase do Eckhart Tolle no livro O Poder do Silêncio. Sempre que você mergulha em pensamentos compulsivos, está impedindo o que existe. Você está se negando a estar onde está, aqui e agora. A mente que não para, o desespero que não sai da mente. Por vezes é óbvio, você não vai conseguir sair disso, principalmente quando você está vivendo ali a dor. Mas o quanto antes você sair do pensamento compulsivo e fazer silêncio, silenciar externamente, silenciar a sua alma, você vai conseguir de novo viver o aqui e agora. Diminua esses ruídos internos e externos. O silêncio ele vai se tornar, nesse sentido, um remédio e um energizante, uma vitamina. Ele é remédio porque ele vai curando um pouco. Isto é óbvio que tem vezes que a gente precisa gritar. No meu namoro com a minha esposa, eu vou revelar um negócio aqui só para vocês. No meu namoro, quando eu ficava muito irritado, e isso aconteceu algumas vezes na praia, não cabe por quê? Falava, Paulo, eu preciso gritar. E a gente aprendeu um negócio que a gente brinca até hoje. E ela fala assim, entra no mar e grita dentro da água. E eu entrei no mar e eu gritei absurdo dentro da água, porque dentro da água ninguém te ouve gritar. E eu gritei, ah! E essa hoje é uma expressão da nossa vida. É assim, quando a gente está muito irritado, é assim, grita dentro da água. E ao mesmo tempo, a partir do momento que deu o grito para soltar aquilo, de alguma forma se recolher no silêncio para encontrar remédio, para encontrar cura. E em seguida, que esse mesmo silêncio seja um energizante, uma vitamina para você reorganizar a sua mente e o seu coração. No livro Silêncio tem uma frase do Endo, que é assim, quando você sofre, eu sofro com você, até o fim eu estou perto de você. Um dos personagens está reclamando do silêncio de Deus, e a conclusão dele, quando ele consegue entrar no seu próprio silêncio, é perceber que no seu silêncio ou na sua dor,
não é que Deus não está, ou Deus está em silêncio, mas é como se Deus estivesse ali, ou chorando, ou em silêncio junto com você. Quando você sofre, eu sofro com você até o fim. Eu estou perto de você. Ative essa razão. Quando a gente faz silêncio, a gente volta a encontrar bondade dentro da gente. E a gente consegue refletir melhor sobre o que será o futuro. E a gente consegue se encontrar de novo com a própria bondade de Deus. Eu te chamei para um encontro com a bondade, né? Eu falei que eu queria te chamar para você sair do seu sofá, da sua sala, da frente do seu computador, e vir aqui até onde eu estou, e a gente ter um encontro com a bondade. Esteja preparado para, primeiro, compreender que essa esperança precisa estar arraigada numa bondade para a maturidade. Segundo, traga toda a sua dor. Chore o quanto for preciso. E depois, se recolha ao silêncio. E nesse momento, você vai ter um encontro com a bondade personificada em Jesus. Jesus disse assim em João 16: Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Eu não estou querendo dizer que com essa frase você se encontra com Jesus na sua dor. Mas eu queria, para a gente encerrar aqui, explicar o que essa frase quer dizer. Se o Shusaku Endo se sentiu rejeitado, se aqueles jesuítas que foram para o Japão perguntaram sobre o silêncio de Deus, Jesus ele conheceu o máximo da situação em que ele poderia dizer assim: estou sozinho. Jesus ele passou por situações nas quais ele chegou também, como eu e você, a duvidar do amparo de Deus. Na cruz, ele falou assim: Pai, por quê? Por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Por que eu estou me sentindo tão só? E ali naquela cruz, nos seus últimos momentos, ele se recolheu ao silêncio. Houve profundo silêncio naquele Monte Calvário. De repente, tudo que era barulho se aquietou. Porque diante de tão profundo sentimento, de tão profunda dor, uma dor física, uma dor emocional, ele estava fisicamente sofrendo, ele estava emocionalmente abalado, seus amigos não estavam com ele. Ele se sentiu abandonado pelo próprio Deus. Por algum momento aquela dor era imensa, e a única coisa que o restava era crer na bondade para a maturidade de Deus. Não da maturidade que estava fazendo algo com Jesus, porque Jesus sofre sem merecer, mas existe um projeto da bondade de Deus ao crucificar o seu Filho Jesus, para a minha maturidade, para a sua maturidade. E Jesus se recolhe ao silêncio, e depois de um tempo de silêncio, ele consegue se encontrar com a bondade de Deus, e ele diz assim: está consumado, terminei, acabei, e ali ele morre.
Só que um pouco antes disso, ele já diz o que de alguma forma aconteceu de verdade, capítulos para frente ali em João. Em João 16 ele diz assim, no mundo vocês terão aflições, no mundo vocês enfrentarão dores, no mundo terão momentos difíceis, como um pai para um filho, ensinando o filho de que a vida nem sempre é um mar de rosas. Ele diz, vocês enfrentarão situações difíceis, mas por favor, tende ânimo, encontre-se com a bondade de Deus, recolha-se ao silêncio, chore o que for preciso, mas perceba que eu venci o mundo, ele diz. E ao dizer eu venci o mundo, ele está dizendo assim, eu venci a maldade do mundo. Porque o meu Pai, que aparentemente me leva para a cruz e me desampara, é aí que a bondade está se encontrando com o mundo. Encontre-se com a bondade de Deus em Jesus e perceba que esse Jesus, a maior bondade ativa do amor de Deus para mim e para você, ela sofreu tanto ou mais que eu e você. E aí nesse momento você se recolhe nos braços de Jesus. E como um pai, depois que o filho acalmou, pode pegar o filho de novo e abraçá-lo e dizer, filho, também me dói não poder fazer tudo o que você quer, mas eu estou fazendo isso porque eu te amo. Eu estou fazendo isso porque eu quero o teu bem. Deus te abençoe.